Olá, amigos de Manaus. A convite da professora Nirvana Fonseca, professora e doutora Nirvana Fonseca, eu venho hoje ministrar uma aula para vocês, online, sobre vieses cognitivos, desafios da saúde baseada em evidência. Meu nome é Regis Vieira, eu sou médico de família e comunidade, fiz mestrado na Federal Fluminense em Ensino na Saúde, atualmente estou no doutorado em saúde baseada em evidência e também sou professor de medicina, preceptor do internato da Faculdade de Medicina do Albert Einstein, aqui em São Paulo. Primeiro, agradecer o convite, dizer que é uma honra muito grande poder falar com vocês, ainda que eu sinta um pouco não ter essa interação, mas pelo tempo corrido e o enfrentamento aqui do coronavírus, nós tivemos que gravar essa aula. E por que eu escolhi esse tema dos viéses cognitivos? Eu acho que ele é pouco falado, né? É uma aula diferente, porque viéses cognitivos ou ele é falado dentro das cadeiras de raciocínio clínico, ou ele passa superficialmente em algumas cadeiras de medicina baseada em evidência, algumas faculdades do Brasil têm, mas eu gostaria hoje de provocá-los com esse tema e o porquê que ele é tão importante. Nós vamos, ao longo da apresentação, debater um pouco. Conflito de interesse. Eu faço parte de uma cadeira eletiva de saúde baseada em evidências, eu faço doutorado nisso, sou apaixonado pela filosofia das escolhas baseadas em evidências, então acho que é importante externar isso até para a nossa discussão ganhar um pouco de... Provavelmente eu vou falar algumas coisas bastante apaixonado, isso é um viés, não deixa de ser. Bom, nós estamos preparados para solicitar exames? Nós sempre fazemos escolhas boas ao solicitar exames? E aí, quando eu falo isso, você pode estar pensando, não, peraí, solicitação de exames tem a ver com razão de probabilidade, tem a ver com sensibilidade e especificidade, tem a ver com valor pré-teste, prevalência de doença. O que isso tem a ver com viés? Tudo a ver. Porque o medo excessivo pode te levar a um viés, a disponibilidade pode te levar a um viés, a moldura do raciocínio pode te levar a um viés e você solicitar exames necessários. Então, eu gostaria de provocá-los e deixar pensando um pouco o quanto os vieses têm influenciado o seu aprendizado, a sua solicitação de exames, a solicitação de exames das pessoas que você acompanha, e ao fim da apresentação, eu acho que você vai ser capaz de responder isso com um pouco mais de subsídio. Nós temos mais ou menos 179, 180 viés cognitivos conhecidos, né? Eu vou dar um exemplo de viés para você, porque às vezes a gente acha que as pessoas estão entendendo esse conceito, mas é tudo aquilo que nos ludibria de chegar próximo à verdade, né? De diminuir a nossa incerteza, porque certeza nós nunca vamos ter de nada, não é isso? Mas diminuir a incerteza, o viés também às vezes dificulta um pouco. Eu vou dar um exemplo para vocês interessante. Se você, na enfermaria de clínica, eu não sei qual estágio que vocês estão da faculdade, algum dia vir um paciente com feocromocitoma, né, que é um tumor das células cromafins, da medula adrenal, raro, né, entre as causas secundárias de hipertensão ele é raro, você vai ficar tão impactado com aquilo, vai estar na enfermaria, as pessoas vão te chamar para ver, olha, vem ver, esse paciente vai para a cirurgia, vai fazer uma adrenectomia, e aquilo impacta a sua mente, e aí você acaba estudando aquilo, leva a hipertensão paroxística, leva a sudorese, o paciente perde peso, e é um tumor, e está ligado a neoplasias endócrinas múltiplas, aquilo te leva a uma preocupação tão grande que aquilo possa acontecer novamente, que toda vez que você vir um paciente na sua enfermaria de clínica com hipertensão, sudorese, e taquicardia, e perdendo peso, você vai lembrar do feocromocitoma e vai começar a achar que esse paciente tem feocromocitoma. Qual o problema disso? Isso é um viés, chamado viés de disponibilidade. Você viu algo muito raro e começa a achar que aquilo vai se repetir. Viu o tanto que isso pode influenciar a nossa vida? Se você está me entendendo, o tanto de exemplos da sua vida, e até para decisões mais simples, isso pode te contaminar? E aí nós temos 4 problemas centrais. Por isso que essa aula é importante, para você precisa conhecer esses viés para poder enfrentá-lo e conseguir diminuir um pouco o efeito deles sobre o seu pensamento. Nunca vai ser 100%, tá, pessoal? Você não consegue anular 100% dos viés cognitivos, mas você precisa reconhecê-los para poder enfrentar. Então, muita informação leva a viés cognitivo. Nessa época do coronavírus, nós estamos bombardeados de viés cognitivos, tanto para um lado, né, tanto para o outro. A necessidade de dar significado às coisas, nós seres humanos, nós temos necessidade de dar significado às coisas.
tudo tem que ter um sentido. E às vezes as coisas não têm sentido. Né? Necessidade de agir rápido, e aí nós vamos falar muito do livro do Daniel Kahneman, que é Pensando Rápido e Devagar, as duas formas de pensar. Ele fala sobre isso. Quando você tem que agir rápido, a tendência de você incorrer em erros de viés cognitivos é muito grande, né? Isso pode acontecer. Às vezes você tem que decidir rápido, tá numa emergência, mas na maioria das vezes o ideal é que você tenha um pensamento tipo 2, um pouco mais lento, reflexivo, refutando hipóteses, para que você possa anular os viés cognitivos. E o desafio de separar o joio do trigo, que eu acho que é o grande lance da medicina baseada em evidência, da saúde baseada em evidência, que é a capacidade que você tem aprendendo as técnicas, né, de epidemiologia clínica, somada ao pensamento que rompe com os vieses, de separar o que é evidência de boa qualidade, o que não é, o que está te incorrendo em erro, o que não, né? Então, esses 4 pontos centrais é o que nós vamos debater. Primeira coisa, é interessante, nós notamos detalhes que já estão implícitos na memória ou são frequentemente repetidos. Você já deve ter ouvido aquele mantra que uma mentira repetida muitas vezes torna-se uma verdade. Isso também tem um fundo de viés cognitivo e da forma que a gente pensa, né? Por exemplo, vamos ver essa charge. As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Por quê? Né? Após que o ano que está começando, espera que as pessoas também sejam melhores. Né? Por que a gente espera que o ano de 2020 seja melhor que 2019, 2021? Isso não faz sentido nenhum, mas a gente continua chegando em dezembro e pula ondinha e faz promessa. A gente sempre tem essa esperança. Isso é um viés também. A probabilidade de que ele seja muito melhor tem muito mais a ver com as nossas crenças e com o modo que a gente acredita que o mundo caminha, do que propriamente com a verdade, né? Estou tentando ajustar a câmera aqui, porque eu acho que está bastante iluminado. Bom, 2 outras coisas que a gente tem que detectar é a disponibilidade e afeto. E aí fazer uma diferenciação entre dano e risco, entre impacto e probabilidade. E aí há textos do professor Luiz Corrêa, da Escola Baiana de Medicina, no blog dele de Medicina Baseada em Evidência, que ele fala isso com muita propriedade. Mas vamos aqui condensar. Por que disponibilidade e afeto influenciam muito o nosso pensamento e atrapalham a decisão em saúde baseada em evidência? E toda vez que você está tomado de emoção, há uma tendência de você não realizar um pensamento tipo 2, que é refutar as hipóteses adequadamente. Você tende a agir no impulso, no tipo 1, muito rápido, e isso faz com que você decida de forma equivocada. E qual é a diferença entre dano e risco? Bom, por exemplo, vamos pegar aí o coronavírus. O coronavírus, até onde a gente sabe, ele tem uma letalidade baixa, né? Agora, a probabilidade de você contraí-lo é muito grande. Então, existe um risco de você, jovem de 25 anos, contrair essa doença muito grande, porque ele é bastante contagioso, não é isso? Agora, a probabilidade de você morrer, o dano, o impacto é muito pequeno. Né? E aí você começa a ver essas discussões na internet. Mas espera aí, os acidentes de carro tem muito mais risco de você sofrer um acidente de carro e morrer dele do que propriamente você contrair o coronavírus e morrer. Isso é verdade? É verdade. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que ficar em casa e ter um isolamento, porque existem outras implicações, não é isso? Você vai aumentar o número de pacientes que vão procurar leitos de UTI, e isso impactaria o sistema de saúde. Agora, que todo mundo vai se contaminar e que o dano será menor que muitas outras coisas, isso não dá para discutir. Isso é um viés cognitivo, porque a emoção, as imagens das pessoas morrendo, o noticiário, ele impacta o nosso pensamento. Né? E vejam que aqui eu não estou querendo entrar no mérito, quem está certo ou quem está errado, até porque eu defendo o isolamento domiciliar. Haja visto que nós não temos teste para todo mundo, enfim. É o melhor caminho mesmo para o Brasil, na minha opinião. Bom, e aí eu pergunto para vocês, o que mata mais, AVE ou morte acidental? O que você acha que mata mais? Vamos dar um tempinho para vocês pensarem. AVE ou morte acidental? AVE é 2 vezes maior, né? Mas muita gente pensa que é acidente. O acidente mata mais. É 2 vezes maior o risco de você morrer de um acidente vascular encefálico do que morrer de uma morte acidental. Você caiu de algum lugar e tal. O que mata mais? Mortes por raio ou botulismo? Vamos ver se você vai acertar essa aí. Pensa um pouquinho. Os raios são 50 vezes mais provável de você morrer, de acontecer, do que você morrer de botulismo. Mas muita gente acha que é o botulismo, né? Muita gente aí deve ter sido pega nessa. O que é mais fácil? Eu morrer em decorrência de morte acidental ou diabetes? Eu acho que essa vocês vão acertar, que eu dei um spoiler. Mas olha,
é muito mais, é uma razão de 1 para 4 de você morrer, a probabilidade de você morrer por morte acidental em relação às complicações da diabetes. Então, por que eu quis trazer esses dados? Esses dados estão até no livro do Daniel Kahneman. Isso mostra o tanto que a gente tem um pensamento emocional em relação às coisas, né? Aquilo que nos impacta de forma emocional, a gente tende a achar que ele é maior do que outras coisas, e na verdade a prevalência é maior e que o dano e o risco são igualmente altos. Isso é importante detectar, tá? Outra coisa que atrapalha os vieses cognitivos nas decisões é que elementos bizarros, engraçados, nos fixam mais. Lembra o exemplo que eu dei do felcromostoma? Ele é uma coisa rara, ele é uma coisa diferente, ele é uma coisa que vai chamar a atenção de toda a enfermaria. Então, o que acontece? Você acaba tendo uma análise daquilo que aquilo é mais prevalente do que realmente é, né? Vejam aí essa figura. Tá todo mundo prestando atenção no tomate vermelho. Agora, na verdade, pode ser muito mais grave aquele tomate verde que está aqui quietinho no canto dele, sem fazer nada. Não é verdade? Vamos só dar uma sinalizada nele aqui com isso. Olha, isso aqui pode ser muito mais grave para estar doente, mas a gente presta atenção nesse aqui da enfermaria, não é verdade? Cuidado, toda vez que você vir algo muito bizarro, ou uma informação muito diferente, ou algo muito fora da curva, você sabe o que eu estou dizendo. Isso você vai gravar muito mais do que a informação talvez que seja o mais necessário, a informação mais verdadeira. Vamos dar outro exemplo mais corriqueiro, mais do dia a dia, da vida comum. Você, quando canta uma música ruim, ela grava muito mais do que uma música boa, porque ela geralmente vem com uma parte engraçada, ela tem alguma coisa que tocou na televisão que você viu. Então, cuidado com coisas bizarras, coisas diferentes. Isso nas decisões de saúde também nos impacta muito. Olha o tanto que viés cognitivo faz diferença para as decisões em saúde, né? Nós somos atraídos por detalhes que confirmam nossas crenças. Então, nossas crenças sempre têm que ser colocadas à prova. Sempre que você estiver debatendo alguma coisa, ou estiver pensando numa hipótese diagnóstica, ou estiver pensando numa hipótese de que algo pode funcionar, sempre pense, peraí, isso não tem a ver com as minhas crenças e pouco a ver com evidência? Por exemplo, na época da fosfatinolamina, que chegou a ser liberada, depois virou suplemento, mas teve o auge das notícias, olha, o câncer tem cura, a USP produz a substância que cura o câncer. E aí a gente mexe muito com o emocional das pessoas, porque pessoas que estão em sofrimento, estão com câncer na família, pensa o desespero delas com esse tipo de notícia. E aí a gente começa a ser um pouco leniente, um pouco... como é que eu vou te explicar? A gente tira um pouco a evidência, a capacidade de decidir baseado em algo que realmente está funcionando e começa a agir muito com a emoção, né? E aí vem sempre aquela notícia fantástica. Por que poucas pessoas sabem disso? E só aquele youtuber famoso, só aquele médico que tem um canal que tem 1 milhão de seguidores sabe, ninguém mais sabe. Sempre confronte isso. Eu sei que muitos de vocês já fazem, mas preste atenção o quanto que a emoção pode tomar conta, né? E outra, nós notamos falhas em outros mais do que em nós mesmos. Isso parece até aquelas passagens bíblicas, né? Mas é muito mais do que isso. Isso é chamado de viés do ponto cego. O viés do ponto cego, cuidado, você às vezes está detectando falhas em muitas coisas, mas está deixando de detectar falha em você mesmo. Eu estou falando em decisão, em saúde, sobretudo. Vamos passar. Lembra que eu disse que você sempre tende a achar um significado para as coisas? E isso é um problema na hora de fazer raciocínio clínico e raciocínio médico. Porque nós encontramos histórias e as histórias têm que ter um padrão. E nem sempre elas têm um padrão. Por exemplo, se eu disser para você fundo, salgado, espuma, o que seu cérebro automaticamente cria um viés? Quer ver? Fundo, salgado, espuma. A probabilidade de você ter pensado em mar é muito grande, que é o viés de disponibilidade. Cuidado, toda vez que você vir uma coisa que leva você a um raciocínio lógico demais, conteste. Peraí, isso é verdade? Você sempre tende a preencher as características fazendo generalizações. Sempre que há vácuos de informação. Por exemplo, existe uma hipótese ainda, mas você vai pela lógica e preenche aquele buraco. Cuidado, você está preenchendo esse espaço de raciocínio, mas isso tem base, tem sustentação em evidências que fortaleça isso. Por que você está falando mar aqui? Por quê?
A mesma coisa. Você vê uma sequência lógica, isso tem até teste de QIs, né, que traz isso. Isso é perigoso, por exemplo. 1, 2, 3, você acha que o próximo é 4. Mas se for 2, 1, né? Então, o viés cognitivo é isso. Você sempre tende, o seu cérebro tende a achar um significado mais plausível, mas nem sempre isso é a realidade. Nós sempre imaginamos elementos e pessoas com as quais somos familiarizados ou temos afeto como melhores. Isso chama. Tem gente que até discorda desse termo, mas eu acho que o mais correto seria um viés de autoridade. São aquelas pessoas, o professor, o catedrático da sua faculdade, ou aquela pessoa que você gosta muito, que é uma autoridade no assunto que você gosta. Ele começa a falar, tudo que ele fala vira verdade. Isso é muito perigoso. Nesses tempos de coronavírus, você vê vídeos o tempo todo, e às vezes são pessoas de alto viés de autoridade, como lideranças, falando bobagens por aí, e muita gente acredita e segue como um mantra. Isso aí é uma fotografia, né? As aulas de medicina antigamente eram assim, essa é uma imagem clássica, né? De como eram o show pirotécnico desses catedráticos na medicina. E nós simplificamos probabilidades e números para facilitar o pensamento, né? Por exemplo, medicina, 2 mais 2, na maioria das vezes, é 5. Né? Nunca é 4. Mas a gente sempre tende a achar que é mais simples, que o caminho é mais fácil, que não sei o quê. Cuidado, isso também é um viés. Olha como o nosso cérebro é enganado, né? Todas as rosas são flores. Algumas flores murcham rápido. Logo, algumas rosas murcham rápido. Esse raciocínio, se você ler rápido, você acha que está certo, né? É difícil contestá-lo, mas está errado, né? Nem todas as flores são rosa. Nós pensamos que sabemos o que os outros estão pensando. E cuidado, isso não é algum traço de transtorno psiquiátrico, não. A gente acha mesmo. A gente projeta o que o outro está pensando e tenta ficar chutando o que o outro está pensando. Cuidado, quando você estiver agindo assim, seja em relação a paciente, que às vezes o paciente está falando, você está lá, eu sei o que ele está pensando. Uai, que isso? Você é do X-Men? Nós projetamos nossas suposições no passado e no futuro, né? Então, a gente tende a achar que as coisas vão se repetir, né? Por exemplo, tem gente que joga sempre o mesmo número na Mega Sena, ou então ele joga o mesmo número que já caiu, porque ele acha que aquilo tem maior chance de acontecer novamente. A chance é a mesma, né? 1 em 50 milhões. Cuidado, preste atenção nas suas ações, o que você está sendo levado por esse tipo de viés. Para agir também, é interessante a gente detectar isso, né? Para agir, nós precisamos estar confiantes em nossa habilidade de impactar e sentir que o que fazemos é importante. E às vezes isso pode estar equivocado. Vamos dar uma olhada nessa sala. Estou curioso, como faço para ser um filósofo? Perguntou, né? Primeiro, você deve abdicar das suas certezas. De uma hora para outra, a filosofia ficou tão chata. Por quê? Porque é difícil a gente se despir das nossas certezas, né? Certezas. A gente não tem certeza de nada, mas é muito mais fácil você viver acreditando que a sua vida é uma construção de certezas, e essas certezas vão aumentando de acordo com o que você vai aprendendo. Na verdade, é o contrário, né? Você vai juntando ali, diminuindo a sua incerteza, até vir uma nova evidência, jogar tudo por terra e você recomeçar. Então, é um movimento constante, né, de reflexão sobre a prática. Existe um autor chamado Donald Schoen que falava sobre isso, né? Essa reflexão do processo o tempo todo. É cansativo. Tem gente aí pensando, nossa, nunca tem fim. Não, nunca tem fim mesmo. Você estuda ali o Guyton, fisiologia, daqui a pouco aquilo é mentira, aquilo não fazia sentido nenhum, descobriu-se que aquilo não faz sentido. Você aceita aquilo até aquele momento, que é o conhecimento que você tem, mas sempre pensando, será que é assim mesmo? Será que eu estou certo? Certeza nós nunca teremos. E aí a medicina pode se tornar chata, a filosofia pode se tornar chata, tudo se torna chato. Depende do ponto de vista. Eu acho que torna-se muito mais interessante. A capacidade que você tem de criticar e de o tempo todo estar com um olho no peixe e outro no gato. Isso é romper com esse viés cognitivo da certeza. Para evitar erros, somos motivados a preservar nossa autonomia e status em um grupo. Então, por exemplo, se você é um catedrático, é alguém muito respeitado, ou você já está confortável naquela função sua como médico ou como especialista, esse conforto é perigoso para o pensamento crítico, para o pensamento baseado em evidência. Por quê? Ele tende a levar a você aceitar experiências repetidas, você acha que sempre as coisas vão acontecer, a ideia é equivocada, você tem uma sensação familiar, né, das coisas. Então, tirar você da zona de conforto do pensamento, isso é difícil de ser feito. Então tem até algumas literaturas dizendo que é mais fácil você ter evidência ou praticar a saúde baseada em evidência
em médicos mais jovens do que em médicos que têm mais larga experiência ou mais tempo de rodagem aí, né? Por quê? Porque ele está numa sensação de conforto maior das suas certezas. Então, cuidado com o que você está fazendo. Nós favorecemos opções sempre que parecem mais simples. Por isso que o Daniel Kahneman, ele sempre diz o seguinte: bom, você tem uma primeira hipótese de qualquer coisa, né? Não estou falando só de doença, você sempre tem que refutá-la, tentar mitigá-la ali nas suas variáveis para ver se realmente você está certo daquela onda, né? Daquela onda de pensamento inicial. Porque o pensamento tipo 1, que vai vir a primeira hipótese para você, pode estar equivocada. O paciente vem com doutorado. Vamos pegar um exemplo mais clássico. Você sempre pensa em síndrome coronariana aguda. Mas por que você não separa essa hipótese? Pode ser dor por origem locomotora, pode ser dor de origem gastrointestinal. Por que é síndrome coronariana aguda? Porque te impactou mais. Porque existe um viés de disponibilidade maior, porque você viu mais pessoas infartadas, porque você aprendeu mais que dor torácica é mais comum por angina, e não se fala muito de dor por costocondrite ou dor por esofagite. Isso é um viés. E aí, o que acontece? O que acontece quando você não tem uma crítica e uma análise persistente dos viés cognitivos, né, no pensamento crítico? Isso pode levar ao overdiagnose, que é sair investigando esse paciente desnecessariamente, porque o seu pensamento vai sendo contaminado, solicitando exames desnecessários, que muitas vezes vão achar achados pequenos, indolentes, ou que não tem repercussão clínica nenhuma ao longo da vida dele, mas a cascata que se segue depois de intervenções nesses achados leva o paciente a mais sofrimento do que benefício. Então, essa figura ela exemplifica bem isso. Vocês devem viver isso o tempo todo aí, infelizmente, nos hospitais e ambulatórios. Sai investigando sem um raciocínio prévio ou contaminado por viés cognitivos, como, por exemplo, solicitar catecolaminas urinárias e séricas para qualquer paciente que apresenta cefaleia, sudorese e hipertensão. Outra coisa interessante desses raciocínios de rompimento com os vieses é entender, e lembra que a gente perguntou se você solicita exames necessários ou não, é entender a história natural das doenças, né? O tanto o qual cresce rápido, lento, muito lento, sem crescimento. E as situações que você pode ser levado a esse viés da solicitação de exames, porque são situações que mais ocorrem sobre o diagnóstico ou overdiagnose. É quando você tem um crescimento muito lento dos cânceres, por exemplo, do câncer de tireoide, que a gente vai mostrar um gráfico, ou outros tipos de achados, que na verdade não tem repercussão nenhuma no paciente, mas você, tomado daquele viés, um viés de disponibilidade, ou viés de moldura, de fechamento de diagnóstico precoce, ou um viés de achar que a sua intervenção é sempre boa, que você vai salvar aquela pessoa, e aí a intervenção leva mais sofrimento do que benefício. E aí a gente lembra, puxando um pouco a sardinha para a minha área da medicina de família e comunidade, está até em questionamento esse negócio da prevenção quaternária, mas eu gosto dessa figura. Essa figura ela traz duas vertentes, né? A visão do profissional de saúde, do médico, e a visão do paciente, né? E aí eu gostaria de focar no quarto, né? Que seria da prevenção quaternária, que eu acho que é onde entra melhor hoje o viés, né? Apesar que a prevenção quaternária passa em qualquer momento, mas vamos pegar ela aqui como uma caixinha, né? Essa caixinha está ausente a doença, né? Mas para o paciente está presente. Ele sente-se doente e o médico tem certeza, ou pelo menos diminuiu muito a sua incerteza, de que aquilo não é uma alteração que tem uma doença de base. Os vieses cognitivos, muitas vezes levam ao médico achar que tem uma doença, né? E aqui eu não estou entrando na seara da abordagem centrada na pessoa, que na verdade toda procura que ela sente é algum problema que está para ela. Vamos nos ater aqui um pouco até uma parte que é criticável, mas para o nosso exemplo vai ser bom, que é só a doença. Vamos supor que seja a doença mesmo. Aqui entra o problema dos viés cognitivos, porque o médico, muitas vezes, vai casar com o paciente um pensamento equivocado. O paciente acha que tem uma doença, e o médico corrobora, achando que tem uma doença. Por quê? Os efeitos de viés cognitivo, de raciocínio equivocado, de busca equivocada de afastar hipóteses diagnósticas que poderiam compor ali um raciocínio clínico, levam o paciente a errar na prevenção, levam o médico a errar na prevenção quaternária, achando que tem doença, onde o paciente também acha que tem doença, e aí solicitação de exames necessários e o que vocês conhecem de heterogeneia.
Veja esse gráfico, olha como é interessante, né? O rastreio de câncer de mama, que é a linha azul, e a mortalidade. Não modifica, né? Por que não modifica? Então é esse tipo de questionamento que você tem que fazer mesmo. As consequências. A cada 1000 mulheres, vamos pegar um exemplo da mamografia, de 50 a 59 anos, salva uma vida. Olha, eu tenho certeza que esse dado deve ter chocado algumas pessoas, né? Levam a 6 overdiagnoses, em média, são tratamentos mutilantes necessários. 500 mamografias dão falso positivo, dão alguma alteração, mas na verdade não tinha alteração nenhuma. São realizadas em média 100 biópsias desnecessárias. Olha o câncer de próstata. A mesma coisa, olha a curva do rastreio, como é alta. Olha a mortalidade, não modifica praticamente. O que devemos lembrar, então, para finalizar? Que nós não captamos tudo. A nossa busca por significado pode criar ilusões. Decisões rápidas demais podem levar a falhas graves. Então, sempre questione o que você está fazendo. E a nossa memória reforça erros. Lembra do exemplo do Felgomastone? Possíveis soluções. Reconhecer vieses. E aí, eu acho que o livro do Daniel Kahneman é o primeiro passo para você entender como a gente pensa. Refletir sobre viés. Tem um livro muito legal chamado Você Não é Tão Esperto Quanto Parece. É o tempo todo contando histórias anedóticas que a gente vive o dia a dia e não pensa. Existe uma fonte que eu gostaria de colocar aqui, que na verdade não estava na minha apresentação, mas eu vou escrever aqui ao vivo, que é o site da Oxford Brasil Alliance, que também é uma entidade que eu faço parte, vocês podem entrar lá. Lá tem a tradução dos vieses, de mais de 50 vieses, da Oxford, do Centro de Medicina Baseada em Evidências da Oxford. Por quê? Lá é muito legal. Entra nesse site, Oxford Brasil Alliance, põe no Google, né? Você vai achar lá. Depois vai vieses cognitivos. Lá tem vários vieses que você nem reconhecia. Lá tem toda a evidência mostrando quais são esses vieses, quando que ele ocorre, como é que vieses que impactam ensaios clínicos, trabalhos, artigos, e vieses também do dia a dia, de como você é acometido deles. Então, esse aqui tinha faltado, eu estou colocando agora aqui para vocês. Vamos passar. Deixa eu só tirar aqui. Então, são as dicas que eu tenho para vocês em relação aos livros. Isso aqui também, eu ia aproveitar o momento. Deixa eu só apagar aqui. O site veio junto, desculpa. Esse aplicativo, Exame Sem Pressa, já que a gente conversou um pouco sobre exame de rastreio, né? Solicitação de exame de rastreio necessário, foi um aplicativo que eu construí, está liberado, né, na fábrica de aplicativo e também no Android, para baixar no Android. Para quem tiver iPhone, você consegue baixar e deixar na área vamos chamar área de trabalho do seu celular, né? Mas no Android você consegue baixá-lo, tá? Coloca Exame Sem Pressa na busca onde você compra aplicativos e baixa aplicativos gratuitos. Ele é gratuito. Dá uma olhada lá, tem autocuidado apoiado, tem os exames que você deve solicitar em rastreio, e se curtiu ou se você tem alguma contribuição, vai ter meu e-mail lá nos contatos. E é isso. Muito obrigado. Espero não ter ficado muito cansativo essa aula e foi um prazer estar com vocês. Um abraço e até a próxima.